vetor, o vetor B, que é o segundo vetor da soma, mantendo ali ligados então a extremidade do primeiro com a origem do segundo. E isso vai ser feito sucessivamente para todos os vetores na sequência da soma. Ao término da colocação desses vetores, o que nós devemos fazer? Nós devemos ligar a origem do primeiro vetor, que será a origem também do vetor resultante, com a extremidade do último vetor, que será também a extremidade do vetor resultante. E aí então está realizada a soma de todos esses vetores. Bom, percebemos então aí duas regras bastante importantes e bastante simples de serem aplicadas, né? Para a soma de vetores nós então temos essas duas possibilidades. E quando nós quisermos, por exemplo, multiplicar uma grandeza escalar por uma grandeza vetorial, isso pode acontecer e também é simples de ser feito. Vamos observar como isso acontece na prática. Olha lá, eu tenho uma grandeza vetorial que eu chamei de V, essa grandeza é horizontal, orientada da esquerda para a direita e de 2 unidades. Se nós multiplicarmos esse vetor V por uma grandeza escalar, o resultado disso será também uma grandeza vetorial. Então, o produto de uma grandeza escalar por uma grandeza vetorial resulta em uma grandeza vetorial que nós vamos chamar aí de x. Bom, vamos exemplificar isso aí. Se nós considerarmos que essa grandeza escalar vale 2, nós temos que a grandeza x será o dobro da v, da grandeza v. O nosso vetorzinho x é o dobro do vetor v. Daí então, basta você somar o vetor v a ele mesmo para obter aí a extensão do vetor x. Um outro caso particular trata-se do vetor oposto. Vamos imaginar um vetor y que nós vamos multiplicar por um escalar menos 1. Quando você multiplica esse vetor y pelo escalar menos 1, você na verdade está invertendo o sentido do vetor y. Isso proporciona então uma grandeza vetorial, que eu vou chamar de z, que tem a mesma direção do vetor y, a mesma intensidade, portanto a mesma dimensão, porém o sentido oposto. Então só vai alterar aí o sentido do vetor. Com a aplicação desse vetor oposto, a gente vai então fazer aí na diferença dos vetores. Quando a gente na verdade soma um vetor A com o vetor B, a gente usa a regra do paralelogramo, né? Se a gente, por exemplo, fizesse a soma do vetor A com o vetor oposto de B, nós estaríamos na verdade somando A mais menos B. Vamos ver como é que fica isso na prática. Perceba a diferença de vetores. Olha aí, nós temos o vetor A, o vetor B, com suas direções e os seus sentidos, como você vê na figura, e nós vamos somar então o vetor A ao vetor oposto de B. Olha, vamos inverter esse vetorzinho B, vamos ligar a origem dele na origem do A, e nós vamos fazer aquele procedimento da lei ou da regra do paralelogramo. Traçar as duas paralelas e obter aí então o resultante ou o vetor diferença, que eu chamei aí de vetor D. Então percebam que o D, ou seja, o vetor D, vetor diferença, é o vetorzinho A menos o vetor B. Ou seja, é a soma do vetor A com o vetor oposto de B. Se a gente deslocar esse vetor A um pouquinho para cima, ali, olha, até que a sua origem coincida com a extremidade do vetor B, eu posso ter uma outra configuração dessa figura. E para calcular esse vetor diferença, também devemos usar a lei dos cossenos, onde então o módulo do vetor diferença é dado pela raiz quadrada do módulo do vetor A elevado ao quadrado, mais o módulo do vetor B elevado ao quadrado, só que em vez de soma nós estamos fazendo a diferença, por isso o sinal negativo, menos o dobro do módulo do vetor A, vezes o módulo do vetor B, vezes o cosseno do ângulo entre os vetores nessa segunda configuração que você viu aí. Então, pessoal, para terminar, para finalizar nossa aula de hoje, nós vamos falar da decomposição de vetores, ou das componentes retangulares de um vetor. Então, para isso, nós vamos a um visual interessante. Percebam aí, pessoal, que nós temos o vetorzinho A que aparece na sua tela. Nós vamos adotar aí duas direções para projetar esse vetor, uma horizontal, que é o vetor x, e uma vertical, que é o vetor y. E nós vamos, então, projetar esse vetor na horizontal e chamar essa projeção de AX. Vamos projetar esse vetor na vertical e vamos chamar essa projeção de AY. Perceba que se a gente deslocar esse AY um pouquinho para a direita, olha lá, até que a sua origem coincida com a extremidade do AX, nós temos um triângulo formado por A, que é o nosso vetor, que vai fazer o papel aí do triângulo de hipotenusa, temos o AX, que faz o papel de um dos catetos, e temos o AY, que seria
o outro cateto. Percebam que para o ângulo θ, o AX é cateto adjacente e o nosso AY passa a ser o cateto oposto. Portanto, para determinarmos a intensidade de AX e a intensidade de AY, nós vamos usar o seno e o cosseno desse ângulo θ. Perceba que AX é o nosso cateto adjacente. Portanto, para determinar o módulo desse cateto adjacente, o módulo de AX, basta você multiplicar o módulo da hipotenusa, que é o nosso vetor A, pelo cosseno do ângulo θ. Já o AY é o nosso cateto oposto ao ângulo θ. E para determinar então o seu módulo, a sua intensidade, basta multiplicar o módulo da hipotenusa pelo seno do ângulo θ. Então daí nós temos o módulo de AY igual o módulo de A, o módulo do vetor A, multiplicado pelo seno do ângulo θ. Então, pessoal, o que nós tínhamos para ver de vetores são essas aplicações básicas que nós vamos utilizar aí ao longo do nosso curso. Por hoje é só, até uma próxima.